Fala aí, seus tetracampeões da Copa do Brasil. É pra poucos, hein? Estão tentando diminuir o nosso feito, mas difícil é chegar lá, né? E eu já vou começar lá com a bomba do dia, talvez não bomba também, mas falando aqui que o Maicon, fiel, vai ficar no Corinthians em 2026, tá? É isso, direto e reto. O Corinthians avançou nas negociações com o Shakhtar e a única coisa que precisava pra realmente fechar esse negócio veio nessa semana, e não foi nem o dinheiro do título em si, que foi muito importante com certeza, mas sim um aval dos ucranianos pra prosseguirem na negociação, tá? Eles aceitaram as condições de empréstimo e pasme, cara, o Maicon, que tem um contrato quase infinito, até o fim de 2027, vai assinar um novo e último empréstimo, acredito eu, pro ano que vem, com a condição apenas do Corinthians quitar o débito de 1 milhão de euros dos 2 empréstimos que deixou de pagar. Só isso, não tem nenhuma pegadinha, é só pagar o que tá devendo que ele é nosso por mais um ano. Então, ao mesmo tempo que renova, mantém um líder importante no elenco, também evita a chance de uma nova sanção na FIFA, porque esse caso já tava correndo por lá, né? Mas sobre essa renovação eu vou falar de novo, mano, eu sou contra, tá? Eu acho que o Maicon já mostrou diversas vezes que não é um cara confiável e não por culpa dele, longe disso, só que futebol também é negócio, não é só paixão. Eu gosto da pessoa Maicon, é um cara que é cria do terrão, é um dos líderes do elenco, é um corintiano tão fanático quanto a gente, eu sei, mas é um cara inconsistente acima de tudo. Não dá pra você saber quando que ele vai estar bem, quando que você vai poder contar com ele durante o ano. É só pegar, por exemplo, o retrospecto dele nesses 4 empréstimos. Esse ano foram 43 jogos com 3 gols e 3 assistências, ano passado 13 jogos, retrasado 58 e 22, 26, né? Mas isso chega no meio do ano. Então assim, é complicado, é difícil você imaginar que no ano que vem ele vai jogar o ano inteiro tranquilo. A chance de ter uma nova lesão grande, como já teve várias vezes, é tão grande quanto, né? Mas se renovar, se acertar ali assim que assinar, ao menos é um cara aproveitável, né? Apesar dos pesares, eu ainda sou um grande fã desse cara e, mano, ficando no Corinthians não vai ser problema nenhum também. Falou? E por falar em dívida na FIFA, fiel, outro que o Corinthians não só tem, como tá na mão dele faz alguns meses já, é o tal do Matias Rojas, né, que só não fez o Corinthians tomar outro transfer ban até agora, porque ele literalmente não quis. Ele aceitou negociar com o Corinthians, aceitou receber parcelado e pasme, mano, graças à grande premiação da Copa do Brasil, a diretoria entrou em contato, né, entrou em um acordo ali com o staff do jogador e vai pagar esses mais de 40 milhões de reais em incríveis 2 prestações. E melhor do que isso, pelo menos para ele no caso, serão em 2 prestações, que vai ser uma nessa semana e a outra na próxima. Ou seja, vai pagar praticamente à vista essa brincadeira, né? Eu diria até que o Vasco é quem vai patrocinar essa negociação, porque graças a eles que nós fomos campeões, né? Graças ao gigante da colina que a gente tá podendo bancar isso tudo justamente no final do ano. E vale ressaltar outra coisa também, sobre o transfer ban do Félix Torres, né? Sobre a dívida de 40 milhões de reais com o Santos Laguna, o Corinthians já decidiu, já combinou ali com o financeiro que vai usar uma parte sim do valor dessa final, mas sobretudo a grana que vai usar mesmo para pagar essa dívida vai vir dos direitos de transmissão que vão cair no final desse ano, se é que já não caiu, tá? Então é isso, cara. Aparentemente 2 dívidas quitadas até o final desse ano, para começar 2026 não só com o pé direito, né? Com os 2 pés na porta, certo? E a janela de transferências que tá para se abrir no começo de janeiro do ano que vem, tanto do Brasil quanto a internacional, e já teve aí a primeira proposta recusada pelo goleiro Hugo Souza, segundo informações do portal Lance. Pois é, o Milan, fiel, que a gente falou aqui que tava atrás de um goleiro para a temporada que vem, caso o principal deles não renovasse, já fez aí a primeira oferta para a diretoria e foi prontamente recusada também, né? Segundo a informação, não tem os valores, mas apurando com os jornalistas italianos, acreditem se quiser, eles me falaram que os italianos chegaram a oferecer até 9 milhões de euros pela contratação dele e o Corinthians simplesmente não quis, recusou, né? Não só pelo valor que eles consideram baixo, mas também porque mesmo que o Hugo fosse vendido por um valor bom nesse final de ano, dificilmente eles encontrariam outro goleiro à altura dele para começar já no ano que vem, né? Muito difícil, e isso poderia comprometer praticamente toda a temporada. Ah, e detalhe, vale ressaltar que o Corinthians só possui 60% do passe do Hugo, tá? Os outros 40% pertencem ao próprio Flamengo. E outra coisa que vale ressaltar sobre essa venda, né? Sobre ele sair do Corinthians ou não, ontem ele tava lá no podcast do Podpah, junto com o Raniel, o Bidu, o Mateuzinho, comemorando o título e tudo, e trocando uma ideia, ele falou com muita convicção, com muita segurança, que não pretende sair do Corinthians até pelo menos a Copa do Mundo do ano que vem. Ou seja, pra ele não é interessante ir pra Europa agora, correr o risco de não vingar, e aí ficar fora de uma Copa do Mundo onde ele tem chances reais de jogar. O que eu concordo, não tem que sair mesmo. O Gerson do Flamengo é um baita exemplo, né? O cara saiu no auge da carreira pro Zenit, tá enchendo o rabo de dinheiro, tá ganhando título a rodo, imagino eu, mas tá lá esquecido
esquecido, não tá feliz, tá querendo voltar, porque ele sabe que se não for assim, ele não vai pra essa Copa. Então, pelo menos até a Copa do Mundo, vai ser praticamente impossível tirarem o Hugo do Corinthians. Agora, depois disso, e se ele for pra Copa então, aí, meus amigos, é melhor já começar a abrir o aplicativo de mercado, já ver quem é que tá disponível ali, porque dificilmente vão conseguir segurar, tá? Mas se ficar também, Hugo, saiba disso, tem potencial pra ser um dos maiores ídolos dessa instituição, que com todo respeito, vale muito mais que dinheiro, tá? E o Bidon, que tá rendendo assunto até hoje por causa daquele drible no gol do Memphis, foi outro que recebeu uma proposta nessa semana. Aliás, não uma proposta em si, mas os dirigentes do Sporting de Portugal sondaram valores por ele na casa dos 15 a 20 milhões de euros para tentar sua contratação. E aliás, o empresário dele, não sei se depois que recebeu essa proposta ou não, mas ontem, em uma apuração do Meu Timão, deu uma despistada, claro, sobre esse assunto, mas ele falou ali que estão esperando sair a dupla cidadania do Bidon, para que assim ele possa valer mais no mercado, né? A ideia é que mesmo que a proposta seja muito boa agora, eles só topam vender assim que tirar esse documento, já que um jogador com dupla cidadania europeia não entra na vaga de estrangeiros, logo é ainda mais vantajoso, tá? E detalhe, sondagens desses valores aí de 15, 20 milhões de euros já chegaram há muito tempo, né? Se fala em Bidon sair por 10, 15 milhões há uns bons meses já, mas como eu falei, depois da Copa do Brasil e especialmente depois dessa final, do drible que ele deu que repercutiu no mundo inteiro, com todo respeito, cara, mas se o Corinthians topar vendê-lo por menos de 30 milhões de euros, vai tomar um fumo grandão, tá? Vai sair contando vantagem, contando dinheiro, mas meses depois o moleque vai estar lá, valendo mais do que o dobro, falou? Então assim, tanto o jogador quanto o clube vão esperar sair algo mais vantajoso nessa janela. Existe a chance dele ficar até o meio do ano que vem, por incrível que pareça, porque esse é justamente o momento mais forte do mercado europeu. Mas por enquanto, o que temos de concreto é isso, o interesse do Sporting e outras dezenas de equipes. E ó, mais uma vez o grandíssimo Armando do Brechó, o Armando Marinho, que é o vice-presidente do clube, foi assunto nessa semana aí, fiel, porque uma daquelas pessoas da qual o Memphis se referiu, quando ele falou lá, né, sobre os dirigentes, mandou eles para aquele lugar e tudo, foi justamente o Armando. Informação aí do Globo Esporte, né, que disse que esse cara é o principal quando o Memphis citou ali os diretores e conselheiros. E ele que há meses atrás, por sinal, foi o cara que estava envolvido na polêmica dos uniformes, né, tava lá talvez roubando uniformes para vender, reclamou da apuração interna que estava sendo feita porque supostamente iria flagrar alguma coisa dele, e agora vem o Memphis, né, e até o Fabinho Soldado também, dizendo que certas pessoas internamente parece que só querem atrapalhar. E outro, não só o Armando, mas o Fran Papai Ordanou, que é o presidente da comissão de futebol lá do Parque São Jorge e o mais cotado para assumir o próprio futebol em 2026, ninguém no elenco suporta também, tá? O cara tá se sentindo lá dentro, irmão, só porque é amigo do presidente, tá mandando em tudo, incomodando os jogadores, e isso sem cargo nenhum, viu? E imagina quando ele tiver. E aliás, o Armando, até voltando nele, até respondeu essas declarações do Memphis e do Fabinho, dizendo que não, né, que ele tem uma relação muito boa com o Memphis, que é tudo normal, sem nenhum problema, e que pra ele, essas falas do holandês definitivamente não foram direcionadas à pessoa dele, tá? Vou acreditar nessa também, tá? Mas enfim, mano, tô vendo aí que essa fala do Memphis irritou muita gente. Os conselheiros, então, eu nem preciso dizer, até meses atrás estavam aí discutindo os valores do contrato dele, que nem era pra ter sido vazado, então na boa, vão a merda mesmo, tá? Quem são vocês no Corinthians? Um bando de parasitas que não estão nem aí pra nada e ainda se sentem no direito de mandar em alguma coisa. Pô, o Memphis tinha que ter mandado vocês tomar. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!